Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula estudaremos um pouco mais as orações subordinadas, agora sob um viés discursivo. Vamos observar o papel dessas orações na dissertação argumentativa e o seu poder de garantir a argumentação, assim como o efeito de sentido que provocam no texto. Para isso, usaremos redações de candidatos Enem 2019, cujo tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em primeiro lugar, é importante observar que a subordinação implica em períodos mais longos, com vários desdobramentos, aos quais precisamos ficar atentos para que o encadeamento das ideias fique orgânico, coerente e coeso. Observem que essa introdução é composta por dois períodos longos. O primeiro está aqui, começa em embora, termina em cinema, e o segundo começa em isso e termina em economicamente. Por isso, chamamos sempre a atenção de vocês para colocarem no mínimo 2 períodos em cada parágrafo, para não correrem o risco de comprometer esse encadeamento. Destacamos agora o primeiro período. Vejam que contém 4 verbos, o que representa 4 orações. Vamos lá. Assegure, percebe-se, a e diz. A primeira oração é introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial concessiva, o embora. Esta oração vamos marcar ela aqui, né? Esta oração está relacionada à segunda, percebe-se. Cujo sentido está incompleto. O que falta? Percebe-se o quê? O que é que percebe-se? Bom, aqui nós temos um verbo transitivo direto mais o pronome ser. Quando temos esse tipo de construção, estamos tratando com voz passiva, ou seja, falta aqui nessa oração o sujeito. E onde está o sujeito? Na oração seguinte. Bom, embora nós tenhamos ainda aqui uma oração iniciada pelo que, pronome relativo, que está caracterizando esse ozinho aqui, que é um pronome demonstrativo, naquilo que diz respeito ao cinema, nós vamos nos ater à relação entre essas 3 orações aqui marcadas. Bom, o tópico frasal está aqui, olhem. Percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, ou seja, o pronome aqui retoma o acesso à cultura, já apresentado, né? Bom, aí, aqui, eu tenho a minha tese, é o tópico frasal, é a ideia principal do parágrafo. Como é que eu sei disso? Porque o segundo período apresenta uma prévia dos argumentos. Aqui está a ideia principal, então, que deverá ser defendida
ao longo da dissertação. Bom, voltemos aqui a essa concessão. Então, essa concessão, ela está reforçando a ideia presente na tese, no tópico frasal. Se a afirmação de que não há cumprimento de garantia, né, de acesso à cultura, não se garante o acesso à cultura ao cidadão brasileiro, isso é reforçado pelo fato de que esse direito está na Constituição Federal de 88. Então, quando se optou por fazer uma concessão, quer dizer, reforçando, é um direito garantido pela Constituição, esse direito não é garantido. Então, reforça mais essa ideia da falta, da ausência do direito. E, consequentemente, reforça, então, a tese. Para vocês experimentarem, observar esse efeito, procurem escrever o parágrafo retirando a oração concessiva. Vejam se a tese não perde um pouquinho a ênfase, a importância. Vamos ao parágrafo de desenvolvimento? Esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento e eu queria só chamar sua atenção para o seguinte. Um parágrafo de desenvolvimento tem por objetivo dar uma fundamentação, né, para o ponto de vista defendido na tese. Vamos ler. É relevante... Deixa eu pegar o apontador, né, que fica mais bonitinho e te ajuda na concentração. Vamos lá. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais são, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Vamos lá. O que nós podemos destacar neste primeiro período? Eu começo pelo primeiramente. Nossa, gente, a Catarina faz bonitinho, né? O meu sai assim, eu não tenho coordenação motor e peço sua paciência, tá bom? Veja que, não sei se você lembra, mas no primeiro parágrafo, no de introdução, a autora desse texto já apresentou os dois argumentos que desenvolveria. Ela problematizou que a garantia de acesso à cultura prevista na Constituição não era cumprida. E isso acontecia devido a dois problemas. Primeiro, a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e segundo, a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Neste parágrafo, ela trabalha o primeiro ponto, o primeiro problema apontado na tese e ela deixa isso claro a partir da escolha do advérbio, né? Primeiramente. Quero caminhar um pouquinho para cá, de modo até econômico. Quero falar um pouquinho sobre essa oração adverbial. De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Observe aqui a presença deste conectivo. De modo que. Esse conectivo tem um nome bonito. É uma locução conjuntiva subordinativa de consequência. Mas eu tenho que falar para você a verdade. Não importa muito você saber classificar se não souber empregar no texto. O objetivo da aula de hoje é que você consiga entender como as orações subordinadas podem ser utilizadas no texto a seu favor, né? De forma que você traduza a sua ideia, a sua argumentação de forma mais concisa, né? E que consiga atingir o objetivo que é convencer o seu leitor. O que significa, então, a utilização de modo que? Veja. Ela apresenta pra gente um problema. Há um problema, que é esse aqui, As cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista. E, diante desse problema, ou em consequência desse problema, o que ocorre? Os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Perceba que
Não interessa eu saber classificar se eu não entender a relação. A relação é de consequência, porque o problema está aqui e em virtude desse problema, ocorre que os centros culturais estão restritos, em sua maioria, ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Quero chamar sua atenção também para mais uma coisinha muito interessante, que é em sua maioria. Olha como faz falta educação infantil na vida de uma pessoa. Em sua maioria. Isso é um modalizador discursivo, né? Você lembra o que é um modalizador discursivo? Um modalizador discursivo é aquela palavrinha ou expressão que ajuda a evidenciar o ponto de vista assumido pelo autor, deixando clara e concisa a sua posição. No caso desta redação, a autora poderia apenas generalizar, dizendo: os centros culturais estão restritos ao espaço ocupado, tal. Mas ela sabe que não são todos os centros culturais que estão restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Isso acontece majoritariamente, mas não em sua totalidade. Então, ela prefere indicar que não são todos os centros culturais, mas isso ocorre majoritariamente. Então, ela usa o modalizador em sua maioria, ok? Fica uma dica para sua redação. Pense nos modalizadores discursivos ao redigir seus textos. Eles podem salvar você de afirmações mais explícitas ou mais contidas, ou eles podem ajudar você a escrever de forma mais explícita ou mais contida. Você escolhe. Eles estão aí para ajudar você mesmo nessa escolha, tá? Segundo período diz assim: essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Vamos ver aqui, destacando esse segundo período, essa até questão. Na verdade, eu não vou marcar do essa, não. Vou marcar só a oração, tá bom? Opa, peraí. Será que eu consigo usar borracha, gente? Aqui. Olha que maravilha, gente. Vamos lá. Eu vou destacar só a oração subordinada adverbial, tá? O segundo período inicia com uma retomada da ideia apresentada no período anterior. E já que ela retoma, né, a autora retoma o que disse anteriormente, ela utiliza esse pronome. Por que Porque ela utiliza essa e não esta? Porque ela está retomando o que já disse. Então, ela usa o pronome demonstrativo de segunda pessoa, ok? Vamos à oração que eu destaquei anteriormente, que é iniciada, né, por esse conectivo aqui, ó. Já que. É interessante porque ela afirma, esse já que traz uma ideia de causa, né? Ela tentou demonstrar, ela conseguiu, na verdade, demonstrar que a elitização dos centros culturais não foi diferente no caso dos cinemas, e fez isso mostrando um dado que comprova essa causa, ou seja, pode-se afirmar que... Deixa eu trocar aqui. Pode-se afirmar que essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema. Por que ela afirma isso? Porque apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Esse já que, né, é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial causal. Então, ela introduz a causa do que apresentou anteriormente. Esse dado aqui, 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão, esse é um dado que aparece na coletânea apresentada. Ela trouxe, portanto, um dado presente nos textos motivadores sem citar a fonte. Isso é muito arriscado. É muito arriscado. Mas o texto como um todo está tão bom que isso não se constitui um problema. Então, vamos lá. O terceiro e último período deste parágrafo é: nesse sentido, observa-se que a segregação social evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. O que temos aqui?
Observamos nesse período final que ela conclui a ideia apresentada no parágrafo. Ó, nesse sentido, é um conectivo que indica não só a retomada, mas também a conclusão da ideia que ela apresentou, né? Lembre-se de que sempre insistimos com você. O seguinte, eu vou te mostrar aqui com o apontador. Ó, nós insistimos com você que cada parágrafo deve ter a mesma estrutura do texto como um todo, isto é, deve apresentar como um microtexto que é a introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E a autora do texto consegue fazer isso muito bem neste parágrafo, não é? Nesse período que lemos agora, ela faz mais uma contextualização, e essa contextualização que ela faz, que é evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, essa contextualização extrapola a coletânea. Talvez isso tenha ajudado, né, a que ela não tivesse sido penalizada aqui pela citação de um dado, né, que consta na coletânea. Ela foi além. Isso é muito interessante porque às vezes você fica com medo, né, de utilizar o que está na coletânea. Posso utilizar? Sim, mas vá além, extrapole. Senão você fica na média, né? Não, nunca avança. E ela consegue avançar, isso é bem interessante. Perceba que a sua ideia ficaria muito simples e seria apenas um comentário desse dado aqui, ó, se ela não tivesse intercalado esse aposto. Veja só, observa-se que a segregação social se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Quando ela intercala essa expressão e traz, ao intercalar, ela traz Sérgio Buarque de Holanda e seu livro Raízes do Brasil, ela enriquece o seu texto. Então, essa expressão apositiva ajuda a fundamentar a discussão, tá? Quero destacar ainda dois aspectos aqui no nosso texto. Eu vou pegar um marcadorzinho. Ó, eu quero chamar sua atenção para os quês presentes. Ó, um que, dois, onde está o outro? Aqui está o terceiro. Aqui está o quarto. E aqui está o quinto, certo? São 5 Qs. Simone, como eu vou perceber que um Q introduz tal oração ou introduz outra oração? Vamos lá. Eu posso afirmar que eu tenho 2 Qs aqui introduzindo orações subordinadas substantivas. Portanto, são conjunções integrantes. Como é que eu vou saber que são conjunções integrantes que introduzem orações subordinadas substantivas? Vocês se lembram de que quando trabalhamos as orações subordinadas substantivas, nós demos a seguinte dica. Você pode trocar toda oração subordinada substantiva pelo pronome isso. Lembra? Então, veja, é relevante abordar primeiramente isso. Isso o quê? E aí vem a oração subordinada substantiva. Nesse sentido, observa-se isso. Isso o quê? Vem a oração subordinada substantiva. Então, eu digo que este que e este que, esses dois, são Qs, são conjunções integrantes que introduzem orações subordinadas substantivas. Estes outros dois aqui nós já analisamos, né? Eles fazem parte da locução conjuntiva que introduz uma oração subordinada adverbial. Por que eu sei que introduzem orações subordinadas adverbiais? Porque nessas orações tem uma circunstância. E essa circunstância pode ser percebida. Esse último que aqui tem um valor adjetivo. Introduz, portanto, uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, não é? Portanto, podem ser trocados por um outro pronome relativo. Veja só, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer, os quais são proporcionados pelo cinema. Posso trocar o que por os quais, o que me assegura de estar diante de um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva. Mas a segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, o segundo aspecto para a gente encerrar a análise deste parágrafo é o seguinte. Por privar. Veja só,
se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias. Eu não tenho um conectivo aqui, mas eu consigo perceber que eu estou diante de uma causa. Causa da segregação social. A segregação social se faz presente até os dias atuais. Qual é a causa disso? Priva-se a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer. Então, esse por privar, a gente vai estudar mais à frente as orações reduzidas. Apesar de eu não ter uma oração desenvolvida aqui, eu tenho uma ideia adverbial quando eu a leio, tá bom? Espero que tenha sido útil a análise deste parágrafo e vamos para o segundo. Vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento. E é importante lembrar que aqui, neste parágrafo, a autora discutirá o argumento de que a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente dificulta o acesso à cultura prevista na Constituição, conforme ela anunciou na sua introdução, ok? Vamos então realizar a leitura do primeiro período deste parágrafo. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. O que nós temos aqui? Vamos lá. Em primeiro lugar, ela realiza a conexão entre os parágrafos através de uma associação, né, de ideias que é expressa por este conectivo paralelo a isso. Mais uma vez ela retoma, mas ela não retoma de maneira isolada, né? Ela retoma o que foi dito, ou a isso se refere exatamente ao que já foi dito no parágrafo anterior, mas ela associa a ideia que vai apresentar agora à apresentada anteriormente, tá? Veja aqui um que em destaque. Tente fazer o exercício que eu apresentei no slide anterior. Topa? Vamos lá. Este que, bonitinho aqui, destacado, pode ser trocado por isso, traz um valor circunstancial, ou pode ser trocado por outro pronome relativo. Vamos lá? Pensa um pouquinho. E aí? Conseguiu? Isso mesmo. Ele pode, esse quezinho aqui, ó, destacado, ele pode ser trocado por isso. Introduz, portanto, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Veja, vale também ressaltar isso. Isso o quê? Que é a concepção cultural, ok? Esse que, então, é uma conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva. Então, ó, fica a dica, né? Encontrou um que, faça o exercício. Vamos avançar para esse conectivo aqui, ó. Para quê? Deixa eu destacá-lo. Gente, eu vou destacar em verdinho agora. Ó, para quê? Ficou parecendo um infinito, né? Como nós, 18, 20. Vou deixar assim no infinito mesmo, tá bom? Uma referência à nossa turma. Esse para quê introduz um valor circunstancial de finalidade. O raciocínio é o seguinte: a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante. A que objetivo? Isso limita que objetivo? Limita o objetivo ou a finalidade de haver a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Ok? Então, de novo, a gente vai ao conectivo tentando perceber qual é o valor semântico que ele traz ao texto. Ok? Vamos ao segundo, fazer a leitura do segundo período, que é esse aqui, ó. Veja que esse parágrafo é um pouquinho mais curto, né? Ele é construído por 2 períodos apenas. O segundo período é maior, só que ele, mesmo sendo composto por 2 períodos apenas,
É um parágrafo que também apresenta aquela microestrutura, né? Que reflete a macroestrutura do texto. Tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Vejamos, isso é retratado, isso ela já retoma aqui, né? De novo, olha, ela sabe que como ela está falando de algo a que ela já se referiu, ela então traz o isso e não isto, né? Vamos à leitura, deixa eu trocar o apontador aqui. Ó, isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Quero chamar sua atenção para o seguinte, para a alusão literária que a nossa autora dessa redação nota 1000 traz ao seu texto. Olha lá, essa é uma alusão literária bem conhecida de todos nós, né? Nós realizamos esta leitura no primeiro ano e certamente foi um texto que marcou a todos, seja pela escrita próxima da oralidade, que assustou a muitos inicialmente, seja pela temática social e atual que apresenta, seja pela história da autora ali retratada e sua família, seja por sensibilizar o leitor para uma realidade econômico-social que existe em nosso país, mas que não costuma ser mostrada. Eu costumo dizer que quarto de despejo é aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem em casa, mas ninguém quer mostrar porque não impressiona positivamente as visitas, né? Não gera likes. Bem, é exatamente esta alusão literária que a autora desta redação traz para reforçar seu argumento, destacando como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante da realidade de muitos brasileiros, realidade de miséria em que muitos brasileiros e muitas brasileiras vivem. E não é uma perspectiva distante, não necessariamente pela distância física, pela distância geográfica, né? Mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Isso é bem bacana, a reflexão que ela traz. Ou seja, a partir dessa alusão literária apresentada, ela aponta o não pertencimento das classes ela aponta o não pertencimento das classes socioeconomicamente menos favorecidas aos espaços culturais que deveriam, por direito, não é? Por direito constitucional, ser de livre acesso a todos. E assim ela reafirma o seu argumento. Lembrando que o texto está todo amarradinho, ela apontou esse argumento na introdução. E agora ela reafirma aqui. Lembre-se de que estruturar, né, as orações e os períodos de seu texto, e não fazer isso em vão, né, só porque a gente está pedindo, mas estruturar as orações, estruturar os períodos de seu texto, buscando garantir que eles sejam completos e que contribuam para a fluidez da leitura é essencial. E nesse sentido, conhecer bem, né, e empregar bem as orações subordinadas torna-se de grande valia. Eu fico por aqui, você continua ouvindo um pouco aí da análise que Catarina faz com você da conclusão, tá bom? Beijinho, vamos que vamos. Agora vamos à conclusão. Esse parágrafo pressupõe uma estrutura prévia definida, já que se trata da proposta de intervenção. Em geral, são iniciados com a subordinação, através da substantiva subjetiva. Observem aqui essa estrutura. Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade igualitária. Da mesma maneira, eu tenho aqui, é imperativo
que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, ainda que cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças mediante a autorização dos responsáveis. Então, vejam, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, pode-se perceber o que, mais a partícula ser. Então, eu tenho voz passiva e o sujeito tem que estar na oração e ele está aqui. Depois eu tenho verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, outra maneira de construir o acréscimo aqui, né, de acrescentar, melhor dizendo, a oração subjetiva, já que na oração principal eu tenho o verbo de ligação e predicativo. Cadê o sujeito dessa oração? Está aqui. Que o Ministério da Economia destine verbas, etc. Depois eu ainda tenho aqui o verbo caber, que nesse caso é transitivo indireto e pressupõe a existência de um sujeito. Esse sujeito está aqui em forma de uma oração que mais tarde nós veremos reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. Vocês veem aqui que não tem conectivo para ligar a oração principal à oração subordinada. Bom, o efeito dessa construção está no fato de que o verbo da oração principal ganha destaque. Ele vem primeiro, né? Os verbos vêm primeiro. E, ao mesmo tempo, dá ênfase à ideia presente na oração subjetiva, porque é quase como se fosse um anúncio, né? Eu anuncio o que eu vou dizer através dessa oração principal e esse sujeito, então, vem em forma de oração, que é, de fato, o que eu quero dizer. Esse processo garante o fato de que é uma proposta e cabe objetividade e contundência discursiva. Observem como usam essa estrutura no texto de vocês. Vocês costumam usar bastante. Não sei se já notaram. Então, passem a observar. A proposta de intervenção, em função dos 4 elementos que precisam ser apresentados e que também precisam ser detalhados, acaba sendo muito extensa, né? Por isso é preciso ter cuidado para que o período não fique muito longo e comprometa a sequenciação das ideias. Observem. Então, eu tenho aqui, nessa primeira proposta, eu tenho o agente, Ministério da Economia, a ação, destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse. Aí aqui a gente para. Então, eu tenho aqui o agente, a ação com algum detalhamento. Depois eu tenho aqui o meio pelo qual essa ação deve ser colocada em prática. Aqui ele não está assim muito objetivo, esse meio, porque ele não está sendo apresentado através de uma oração, e sim através de uma estrutura sintática adverbial. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, com o intuito de descentralizar a arte, o acesso à arte, desculpem. Então, vamos sinalizar aqui, com outra cor, essa ideia. Por quê? Ela é a finalidade. Não sei se vocês lembram, quando estudamos as subordinadas adverbiais, parte 2, nós vimos que a oração subordinada, adverbial final, ela também aparece muito com o verbo sendo apresentado ou no infinitivo. O que a gente chama, então, de uma oração reduzida, porque não faz o uso objetivo da conexão através de conectivo, né?
Então, eu tenho aqui essa estrutura com o intuito de, e aí eu tenho o verbo no infinitivo. Então, vocês vejam que essa proposta, ela está apresentada através desse período que é um tanto longo. Se, com o detalhamento, o período ficar muito extenso, cabe dividi-lo. Uma ideia é separar essa finalidade, deixando-a em destaque por meio de um período simples. Um exemplo aqui é a partir dessa ideia. Vou botar aqui. Acho que é só descer mais um pouquinho. Essa ação terá a finalidade, ou tem também, pode ser, né, de atingir a descentralização do acesso à arte. Então, essa oração, esse período simples, né, ele substituiria esse período aqui em destaque, também em verde, né, esse aqui, e com isso poderíamos reduzir esse período para que ele ficasse um pouquinho mais curto. Aqui, em seguida, a gente tem uma outra proposta. Como já disse, mais uma vez, introduzida por um período composto por subordinação, no qual a oração é subordinada, é substantiva, subjetiva. Depois vocês vão ver aqui, olhem, que temos novamente a oração final. Mais uma vez, demarcada pela oração reduzida, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Em seguida, temos aqui um período simples, uma oração absoluta, e aí nós temos aqui o encerramento dessa redação. Bom, esperamos que essa aula tenha contribuído para entenderem como o estudo da sintaxe pode nos ser útil na produção textual. Anotem as dúvidas e nos procurem no chat, ok? Beijos!